Olá pessoal, boa noite a todos. Começando aqui mais uma live da Hello. Vamos ver, aguardando o pessoal entrar aqui. O Instagram geralmente leva mais um tempinho até notificar todo mundo, mas já estamos online. Aqui no Facebook também. Deixa eu só ver a questão do áudio no Instagram, que geralmente dá um probleminha, né? Vocês estão me ouvindo bem aqui no Instagram? Esperar um pouquinho, já deve estar funcionando o som. Só o pessoal aqui do Facebook, a gente está aguardando só as coisas funcionaram bem aqui no Instagram. Agora sim, beleza. Bom pessoal, boa noite. A live de hoje a gente vai focar em Toronto especificamente. O Fábio da Humber já está aí. Olá Fábio, tudo bem? Fábio, você, aproveitando aqui que você já está aqui, tem novidade da Humber em relação ao projeto de vocês de receber estudante internacional? O governo já deu alguma posição? Aproveitando esse início de live, antes de a gente chamar a Gisele para falar um pouquinho mais de Toronto, a gente recebeu uma notícia muito boa, né, no feriado, na verdade foi ontem. A escola ILSC, que também é um super parceiro da Hello, que tem college, é um college privado, mas também tem cursos de inglês, né, principalmente cursos de inglês. Eles receberam a aprovação do governo já para operar, para receber estudante internacional na cidade de Vancouver. Deixa eu só colocar aqui o tema da live que eu esqueci. Isso, agora sim. O Fábio da Humber acabou de dizer aqui que eles estão aguardando a resposta do governo. Então, só completando o que eu disse, a ILSC, que é uma super parceira da Hello, ela recebeu a autorização do governo, né, o projeto deles para receber estudante internacional, né, com controle, né, do Covid foi aprovado. Então, a partir de 20 de outubro, a escola já vai poder receber. O Rolê John mandou ano que vem, estou em Toronto, bacana, vai gostar de Toronto bastante. Então a gente fica aguardando aí os nossos outros parceiros a passarem as informações se eles receberam a aprovação. O Fábio da Humber disse que está aguardando, né, o governo trazer a resposta. Como eu falei, a ILSC já conseguiu, e conforme a gente tiver informações sobre as escolas que conseguiram essa aprovação, a gente passa também aqui para vocês. O Fábio da Humber mandou: os colleges privados, na maioria dos casos, devem receber aprovação antes da maioria dos colleges públicos. Legal, Fábio, bom saber. O Luiz perguntou se hoje não tem Austrália. Não, hoje a gente vai focar mais em Canadá, e eu tenho uma notícia só de Nova Zelândia que eu vou passar aqui também antes de eu chamar a Gisele para conversar. Então, resumidamente, a questão da ILSC, eles tiveram aprovação já, o campus de Toronto, de Vancouver, já pode começar a receber estudante internacional a partir do dia 20 de outubro, obviamente estudante com visto de estudante, né? Não aqueles que têm o visto de turista e vão para o Canadá para estudar por uma curta duração. O Fábio explicou o porquê, né, de os colleges privados eles terem a primeira aprovação, é por conta do tamanho, né? Os colleges públicos eles são bem maiores, né, que os colleges privados, então a tendência é que a aprovação seja um pouquinho mais complexa mesmo, né? Não, com certeza. Uma notícia então sobre a Nova Zelândia que eu falei antes de a gente começar. A Nova Zelândia, a partir do mês de novembro, eles vão iniciar a receber estudantes internacionais. Provavelmente será um teste também, né? Porque eles não abriram para todos os estudantes internacionais. Nesse primeiro momento, eles vão receber 250 estudantes que estão matriculados para estudar ou Master ou um doutorado. E nesse primeiro momento, assim que chegar no país, naquela quarentena obrigatória de 14 dias, os custos dessa quarentena serão custeados pelo próprio estudante, né? Mas, como a gente vem falando, é mais um avanço. A gente vê o Canadá abrindo para estudante internacional, agora a Nova Zelândia com essa boa notícia também de recebendo inicialmente estudantes de Master e doutorado. Eles iniciam a receber os estudantes agora em novembro, os estudantes começam a chegar no país em novembro, mas a maior parte deles deve chegar na próxima virada do ano, para iniciar os estudos no começo do ano que vem. É uma notícia boa, a gente espera que a Austrália também tome esses passos, né, mais para frente. É uma notícia importante também da Austrália, não estava na pauta, mas eu vou aproveitar aqui e vou falar, porque a gente tem recebido bastante informação de estudantes nossos que eles receberam uma imagenzinha dizendo que o governo australiano afirmou que as fronteiras só vão reabrir no final do ano que vem.
Pessoal, tá havendo uma confusão aí nessa informação, nessa afirmação. O governo não divulgou isso oficialmente, a Austrália não decidiu abrir as fronteiras só ano que vem. O que aconteceu foi que na semana passada eles tiveram a divulgação do budget, né, das verbas que eles vão ter para o ano. E eles, num cenário mais pessimista possível, eles colocaram que não haveria vacina até o ano que vem. Até o final do ano que vem. Então, não havendo vacina até o ano que vem, as fronteiras provavelmente, também não é confirmado, permaneceriam fechadas. Mas, como a gente vê, né, a gente tem visto bastante os avanços das vacinas, principalmente aqui no Brasil, que é o lugar onde está havendo um dos mais testes, né? Já foi avisado que o governo do estado de São Paulo deve começar a vacinar as pessoas em dezembro já, sabe? Então, essas pessoas que estão divulgando essas informações podem me falar com a gente explica detalhadamente, mas não é uma confirmação do governo, é que no planejamento do budget deles, eles fizeram o planejamento do budget sem considerar a vacina. E, obviamente, não considerando a vacina, eles programam a reabertura de fronteira para o final do ano que vem. Isso num cenário também hipotético. Com a vacina chegando, obviamente com o governo australiano, os órgãos que regulamentam nessa parte de segurança de medicamento, eles aprovando essa vacina, a gente acha muito pouco provável que eles permaneçam com fronteira fechada, sendo que pessoas imunes, né, por conta da vacina, podem viajar. Então, pessoal, essas informações, só repetindo, que estão circulando, de que a Austrália só vai reabrir no final do ano que vem, não procede, não é uma afirmação, o governo não se posicionou dessa maneira, o que eles fizeram foi, eles chamam de predictor, né, a previsão dos gastos que eles vão ter e das receitas que eles vão ter. Então, considerando que não tem vacina, os gastos são menores porque não vai ter estudante viajando. Né? E uma das maiores fontes de renda da Austrália são essa parte de educação internacional. Então, pessoal, fiquem atentos às informações, não é informação oficial do governo, a gente aguarda um posicionamento oficial e a gente acredita que ele só virá quando tiver uma notícia de uma vacina eficaz e comprovada, né, que também a OMS aprove e reconheça, na verdade, como eficaz, e a gente espera que isso aconteça ainda esse ano. O John falou, vai falar da cidade e do intercâmbio, isso a gente vai chamar agora a Gisele, John, para falar especificamente de Toronto, passar algumas informações sobre custo de vida, essas coisas. A Gisele fez o intercâmbio dela também, além da Austrália, ela estudou no Canadá também. Então ela vai entrar aqui agora para falar com a gente, para bater esse papinho. Deixa eu até aceitar a participação dela e a gente já inicia essa conversa. Deixa eu ver ela entrando aqui no Instagram, só um minutinho. Pronto. Oi, Gi, tudo bem? Oi, Vitor. Tudo Tudo bem? bem? Tudo. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a Gisele aí? Acredito que sim, né? Oi, pessoal. Boa noite. Acho que o áudio deve estar bom sim, porque eu estou ouvindo bem. Aqui a gente recebeu uma pergunta já antes de a gente iniciar. O Darkside, ele perguntou se tem notícia das fronteiras do Canadá. Sim, a gente falou numa live na semana passada, as fronteiras do Canadá, para quem tem visto de estudante, elas já reabrem agora dia 20 de outubro. Óbvio, né? Além da pessoa ter que estar matriculada em uma instituição que já tem o plano para receber os estudantes internacionais aprovado, como é o caso da ILSC que a gente falou hoje, né? Eu acabei de falar que a escola deles, o campus de Vancouver já pode receber. Também existe algumas precauções que o governo ainda vai passar mais oficialmente, mas como, por exemplo, ter um certificado, né, aquele teste que você não tem o vírus, quando chegar ao país tem que ficar 14 dias, mas basicamente, para quem tem o visto de estudante aprovado e vai estudar em uma instituição que tem o plano para receber estudante internacional aprovado, a partir de 20 de outubro já pode embarcar, e a LSC é uma das escolas que já teve esse plano aprovado. Então, Gisele, obrigado pela participação, desculpa interromper nesse começo, mas a gente tem que priorizar as perguntas, né, dos estudantes. Sem problema. Queria que nesse começo você se apresentasse para quem não te conhece. Fala quanto tempo trabalha na Hello, os países que você já estudou. Então, eu faço parte da equipe da Hello há quase 9 anos já. Uhum. Da última live que eu fiz, eu falei 8, né? Mas agora o ano já passou, já está completando quase 9. Então, já tem uma bagagem aí bem grande, né? Conheço bastante os processos de intercâmbio para vários países. E já tive a oportunidade de morar na Austrália, fiquei um ano lá. Também fiz um intercâmbio de curta duração nos Estados Unidos e no Canadá também. Ah, bacana. E porque, assim, a gente sabe que a Austrália foi uma opção antes de você começar a trabalhar na Hello, né? Mas por que você também optou pelo Canadá?
para ter uma experiência de um país também, dos países que a gente trabalha, né, para também passar as informações mais precisas, né? Na verdade, antes de ir para a Austrália, o Canadá foi a minha primeira opção de intercâmbio. Mas aí, na época, pesquisando, eu nunca tinha saído do país antes, eu acabei escolhendo a Austrália, mas sempre ficou aquela vontade de conhecer o Canadá também, que é um país incrível, né? Então, eu sempre tive vontade de ir também. Eu não pude ficar mais tempo, foi um período de férias só, mas deu para conhecer um pouquinho. Legal. Foi no ano passado, né? Você foi? Não, 2019. foi. 18? Não, foi em 2017. 17. Ah, legal. Já tem 2 anos, quase 3 anos. O Luiz perguntou, né? O Luiz Gustavo perguntou: o Canadá tem o mesmo processo de intercâmbio igual da Austrália, comprovação de valores, essas coisas? Basicamente, o processo de visto ele é bem similar, viu, Luiz? Precisa de exame médico, tudo. A diferença é que o Canadá ele pede que você envie a documentação física, né, no caso o passaporte, para eles colarem o adesivo do passaporte, e você precisa coletar dado biométrico também, o caso que a Austrália não tem. Mas os exames médicos tem também. Aí a questão do que o estudante internacional pode fazer é um pouco diferente. Né? Se o estudante está indo estudar inglês, não pode trabalhar. Se é um college, já pode trabalhar. Mas em questão de processo, ele é parecido. É bem similar. Você falou então, né, voltando à questão do Canadá, você falou que era um país que queria conhecer, né? Vamos falar então um pouquinho para o pessoal saber sobre Toronto, né? Começando pelo custo de vida, né? Porque Toronto é a maior cidade do Canadá, então a tendência é que seja também um pouco mais caro, né? É a maior cidade, a mais procurada para fazer intercâmbio. E com certeza tem um custo de vida maior por ser uma cidade grande, né? Mas é uma ótima opção para quem quer esse tipo de cidade mesmo, quer realmente conhecer o Canadá, aproveitar de tudo um pouco, né? O custo de vida ele vai depender muito do estilo de vida do estudante, né? Onde ele vai morar, com quantas pessoas, o quanto que ele vai comer por semana, se ele vai comer em casa ou se ele vai comer fora, se a acomodação é próxima também da escola, então tem a questão de transporte público, então a questão de lazer também é importante, o estudante sai todo dia ou sai no final de semana, né? Então a gente sempre passa um custo de vida assim médio, tá? Então vamos considerar aí entre 1.200 e 1.500 dólares por mês, um custo de vida assim básico para a pessoa conseguir viver, pagar todos os custos, viver com qualidade de vida, mas sem luxos também, né? Comprar comida no mercado e cozinhar em casa, uma vez ou outra só sair para comer fora, né? Lazer mais final de semana, dividir apartamento com outras pessoas, isso vai ajudar com que o custo abaixe. A questão de localização também tem que ver, por exemplo, se não vai ser muito longe para gastar muito com transporte, mas se for muito perto também da escola, que vai estar mais próximo dos centros, os aluguéis serão mais altos, né? Então, tudo vai depender desse sentido aí. Mas, normalmente, fica dentro desse valor mesmo, entre 1.200 e 1.500 dólares, dá para fazer tudo isso. No mês, né? Com qualidade de vida, isso. Sim. O John tinha perguntado, né, por que você escolheu Toronto ou Vancouver. Aqui, John, eu vou explicar isso para você. Basicamente, assim, as duas cidades, elas têm a qualidade de vida muito próxima. Mas uma coisa bem determinante, se você gosta ou não de frio. Aí a gente já entra no outro ponto que eu ia falar. Enquanto o verão, por exemplo, enquanto o inverno em Vancouver você vai pegar 1 grau, 3 graus, e o verão mais ou menos uns 28 graus, assim, em média, Toronto já são os extremos. Porque no inverno pode fazer menos 40 graus, a média é menos 20, né, em média, mas pode fazer menos 40, e no verão também pode fazer 40 graus. Então, são os extremos. Então, John, se você está na dúvida entre estudar em Toronto e Vancouver, por exemplo, e você não gosta do frio ou não pretende morar numa cidade que seja muito fria, Toronto talvez não seja uma boa opção. Mas é a maior cidade, com certeza demanda, né, por exemplo, se você puder trabalhar, vai fazer um college e puder trabalhar, com certeza a demanda de trabalho é maior também, né? O trabalho é maior, então talvez depende muito do estilo de vida que você tem. Até uma próxima pergunta que eu vou fazer para a Gi é bem vinculado a isso, o estilo de vida, né? Como é o estilo de vida de quem procura morar em Toronto? Porque a gente sabe que Vancouver, como a gente falou na última live, a Vancouver mistura muito a questão de cidade grande, mas tem uns parques muito grandes, praia, tudo próximo ali do centro.
Vancouver tem também, Toronto tem também, né? Toronto Island, por exemplo, que é uma ilhazinha que fica bem do lado do centro ali, se atravessa. Ali eu não sei se faz, acho que é um rio, o Rio Toronto, não me lembro. Pode ser que eu esteja falando errado. Mas aí você atravessa o rio, chega nessa Toronto Island, aí tem um parque, como se fosse um parque de diversões e tudo mais. Explica então pra gente, Gi, como que é a Assim, ideia. a gente não pode esquecer também que por mais que Toronto tenha um clima mais frio a maior parte do ano, é uma cidade totalmente preparada. Sim, sem Então, se a dúvida, gente sem dúvida. imagina pegar esse frio de Toronto aqui no Brasil, assim, as pessoas Não, vão nem sobreviver, né? A gente não tem preparação nenhuma para isso. Então, a cidade é totalmente preparada. Então, às vezes a pessoa fica um pouquinho assim, eu tô com medo do frio, de não me adaptar e tal. Mas a cidade foi feita para isso. Sim. E o lazer também envolve essa questão do frio, né? Tem que ver essa questão se a pessoa realmente não gosta muito do frio ou gosta mais ou menos, mas não dá para comparar com o Brasil, né? No Brasil, questão de preparação do país em si. Como a Gi Então, falou, acho que é legal, uma coisa que ela falou que é legal, que o país é preparado, a cidade é preparada para isso, né? Tanto que em Toronto existe o Perth, que é uma cidade subterrânea mesmo, né? Por exemplo, você pega o trem... Então, você consegue fazer tudo ali sem precisar sair do lado de fora e realmente colocar casacos, roupas pesadas, né? Então, você consegue ir para uma loja, para um shopping, ir para a escola, né? Curtir a cidade de outras formas, sem necessariamente passar frio. Sim. E tem gente que quer conhecer o frio mesmo, né? Quer ver tem gente que quer ter essa tudo, né? experiência. É uma experiência legal. Para quem não conhece a neve, nunca passou, né, por esse tipo de experiência, eu acho que é válido de qualquer forma. São experiências diferentes quando você vai fazer um intercâmbio num clima quente ou no clima frio. Todos os dois têm as vantagens e desvantagens. E todos os dois terão coisas muito boas. Aí depende do tipo de experiência que cada um quer ter, né? A primeira vez que eu pensei no intercâmbio, eu queria uma experiência totalmente diferente da do Brasil. Eu queria um país que nevasse, assim. Só que aí acabei indo pra Austrália, não atingi esse objetivo. Mas aí eu fui pra Toronto, conheci Vancouver e, assim, não me arrependeria de ter morado em qualquer um desses países, né? O Fábio da Humber mandou: a vida continua durante o inverno. Deixa eu só passar aqui. E as pessoas se adaptam, é questão de adaptação mesmo. Adaptação. Tem que se preparar aqui, porque realmente vai ser o oposto do que a gente vive no Brasil. Então, tem que estar preparado psicologicamente para enfrentar o frio, que é bem diferente, não tem jeito. Mas as pessoas se adaptam. Se adapta, é questão de adaptação, né? Com certeza. O Luiz mandou mensagem dizendo que ele quer sair logo do Brasil e talvez seja o Canadá uma opção, já que ele estava esperando a Austrália. Ô Luiz, só manda uma mensagem pra gente por direct aqui. Eu sei que você já falou com a gente por direct, mas para eu achar mais fácil o seu contato, manda seu e-mail só, de novo, e aí eu já passo para um consultor entrar em contato com você e explicar sobre o Canadá. O Fábio da Humber completou aqui, todos os lugares têm calefação e a temperatura média dentro dos lugares é de 25 graus. Então, assim, dentro dos ambientes fechados é uma vida normal, né? Não tem muito segredo. Exatamente. Agora, não espere que, assim, você tá em casa num sábado de 40 e poucos graus, aliás, 40 graus negativos, vai sair na rua, eu vou dar uma volta. É mais complicado, né? Aqui, a Mariana mandou assim, gostaria de parabenizar a Gisele. Ela está nos auxiliando para o intercâmbio para a Austrália, atendimento de primeira, só elogios. Vou deixar você responder essa, Gi. Obrigada. O que o Fábio mandou, que é uma coisa interessante que eu até ia comentar também daqui a pouco, é que Toronto, pelo fato dessa época do inverno, né, o dia amanhece mais tarde e ele escurece mais cedo também. Então são poucas horas de dia, né, vamos dizer assim, de luz, né. Então essa é uma diferença também. E dá para a gente adaptar também a chegada do estudante numa época que não está tão frio. Sim, sem dúvida. De adaptação, se ele quiser alguns meses, a gente consegue fazer esse planejamento para que ele chegue numa data clima mais ameno, e pegar o dia mais longo também. O John mandou aqui uma coisa legal, uma pergunta legal também. Vocês podem dar dicas para quem vai para Toronto para estudar só um mês? Tipo,
tipo, para poder praticar o inglês fora da escola? O John, tem várias maneiras de você fazer isso. Claro que no ambiente escolar você vai aprender mais, né, mais fácil, porque vai estar o professor ali, mas o que eu aconselho por experiência própria é tudo que você precisar, vai pegar ônibus, puxa assunto, sei lá, com o motorista não dá porque ele está dirigindo, mas sempre entra, fala alguma coisa para ele, aí quer comprar alguma coisa no mercado, vai sozinha, não vai com quem já fala inglês, porque a gente às vezes fica com receio de errar e fala, você que fala melhor, fala para mim. Então, assim, se esforça, sai, conversa com pessoas, vai pra. Você vai estar estudando, tá, mas vai numa sexta-noite, no sábado, vai pra uma balada mesmo, conversar com pessoas, pra um bar, faz um passeio, sabe? Não adianta só você ir pra escola, claro que vai ajudar, mas só ir pra escola e voltar pra casa e ficar quieto. E vai ficar, por exemplo, em casa de família, conversa com a família também, puxa assunto, conta a sua história, pede pra eles contarem a história deles, sabe? Isso com certeza vai fazer o seu inglês evoluir também de uma maneira mais rápida. Importante, né, Gi? Deixar, às vezes, a vergonha um pouco de lado, né? Sim. Mesmo que fale um pouco errado, não tem problema. Mas o importante é realmente se soltar, falar mesmo, fazer amigos. Porque quanto mais você se soltar, melhor vai ser o seu inglês na sua volta, né? Você vai sentir essa diferença maior. Com certeza. E um pensamento que eu sempre tive, John, e acho que todos aqui que estão assistindo podem ter, quando a gente vai para um país que a gente não domina a língua, no caso do inglês, né, para a maioria aqui, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e tudo mais, pensa assim, você está indo para estudar e aprender, e nesse seu processo de aprendizagem vai ser difícil, óbvio, não é fácil, né, aprender uma nova língua, mas você está vai se tornar uma pessoa bilíngue. E a maioria das pessoas que vão estar lá, se elas são um australiano, um canadense, achar que está falando errado, eles vão saber que eles estão falando com uma pessoa bilíngue, que já fala uma língua nativa, no caso do nosso português, e ainda está falando outra. E no caso deles, eles basicamente só falam inglês. Então é um pensamento que mostra que a gente está nessa parte, vamos assim, acadêmica de línguas, pelo menos a gente está evoluindo, né? Não fica só numa língua única, nativa. As pessoas estão abertas a isso. Por ser um país multicultural também, de receber pessoas de todas as partes do mundo, então isso é natural para eles. Para a gente aqui, às vezes, não é tão natural quando a gente recebe alguém de outro país, a gente fica meio perdido. Mas para eles isso é natural. Sim, e você vai perceber também, John, principalmente nos centros da cidade, quando você vai em restaurante, cafeterias, assim, provavelmente quem vai estar trabalhando lá vai ser estrangeiro. Geralmente os estrangeiros que trabalham nesses trabalhos de serviço, atendimento ao público, né? Então talvez os dois tenham uma dificuldade na comunicação, mas é parte do intercâmbio e é legal, é gostoso. Depois você olha para trás e fala, nossa, naquela época eu falava assim, hoje eu falo dessa maneira. É sempre um aprendizado. Vamos falar um pouquinho sobre educação em Toronto, Gi. A gente sempre falou, na última live sobre o Canadá, a gente falou sobre a qualidade de ensino das escolas de Vancouver. Falar um pouquinho das escolas de Toronto, comentar alguma escola, até a própria Humber College, né, que é de Toronto ali, o Fábio está aqui com a gente. Sim, nós temos várias opções de escolas, tanto de inglês, cursos técnicos, né, os careers colleges públicos, universidades. Temos ótimas opções, inclusive a Humber é um grande parceiro nosso aí, e escolas de inglês também, dentre as principais, ILSC e a ILAC. Então são ótimas opções aí para quem quer fazer um intercâmbio, seja de um mês, seja de 6 meses, de um ano. Dá para fazer também programa de Pathway, que a gente identifica aqui no Brasil quanto tempo de inglês precisa fazer para depois ir direto para o college. Essa questão agora do Canadá abrir as fronteiras a partir do dia 20, para quem vai fazer um curso mais longo, né? Essa questão de fazer o Pathway. Para quem não tem inglês, faz o Pathway aqui no Brasil, né? Estuda o inglês aqui para ir direto para o college, tem sido uma ótima opção. Sim. Então, a galera que às vezes está em dúvida, ou estava muito focado em Austrália e queria embarcar o quanto antes e está um pouco ansioso, o Canadá é uma ótima alternativa. O caso do Luiz, que até mandou mensagem pra gente, ele falou que estava esperando, né, o visto canadense, o visto australiano, a Austrália reabrir, na verdade. Se eu não me engano, ele vai com a noiva dele. Ele já comentou aqui uma vez, acho que ele vai com a noiva. O Canadá é uma opção também. Se você vai fazer um curso mais longo de um college, por exemplo, os benefícios de poder trabalhar são os mesmos, é mais perto. É uma alternativa bacana para quem não quer esperar a Austrália a reabrir fronteira, né? E para quem quer emigrar também, o Canadá tem um programa muito legal. Então, as portas, assim, é claro, tem todo um passo a passo, que a gente não vai entrar em detalhes aqui hoje, mas é um país que está aberto para receber imigrantes,
questões de pontuação, então vale super a pena também para quem tem esse objetivo. Bacana. E falando de uma maneira geral, Gi, a gente falou, né, de custo de vida, da questão de educação. De uma maneira geral, o que os estudantes internacionais, principalmente os brasileiros, né, que estão aqui na nossa live, eles podem esperar da cidade de Toronto, de maneira geral, assim? Questão de cidade multicultural, que tem de tudo um pouco para fazer, cidade grande, né? Quem quer ter uma experiência mesmo de fazer o intercâmbio em uma cidade grande, a questão do clima, que queira viver uma experiência diferente aí de acordo com o clima. Toronto também é uma cidade que está próximo assim, entre aspas, né, de Nova York, então pega o ônibus em torno de 8 horas, está para Nova York. Às vezes a pessoa quer fazer acontece muito, a pessoa quer fazer um intercâmbio em Nova York, mas tem a questão do dólar americano ser muito alto, o custo em si grande, né? Então Toronto assim, é uma cidade meio que assim, próxima, que dá para a pessoa viver assim, os dois momentos. Então, assim, quem quer estudar, trabalhar, passear, aproveitar de uma forma geral, né? Toronto é uma ótima opção de cidade. Eu super recomendo. A gente tem muitos feedbacks positivos de estudantes nossos que foram e que estão em Toronto e que adoraram a experiência. As pessoas às vezes perguntam a questão do inglês e tal, é mais difícil que os Estados Unidos, mas não é, eles têm um sotaque super tranquilo, as escolas são super receptivas, o canadense em si é um muito povo receptivo, muito receptivo, né? Então isso facilita também muito aquela pessoa que está insegura, ou que está fazendo o primeiro intercâmbio e nunca viajou para fora antes. Então tem várias vantagens do Canadá. Com certeza. O John falou, dá para visitar. O John falou, dá para visitar cidades por perto ou fica longe? Depende da cidade, John. Como a Gisele falou, se você quiser viajar para os Estados Unidos, claro, você precisa ter o visto para os Estados Unidos. Mas se você está em Toronto e quer conhecer, por exemplo, Nova York, você pega um voo numa sexta-noite e volta no domingo para o Canadá. Dá para fazer tranquilamente e é próximo, né? No caso de Vancouver, já é do outro lado do país. Aí é um voo de estar mais ou menos entre 4 e 5 horas, um pouquinho mais desgastante. Mas é possível também. E ali próximo a Toronto, numa viagem de mais ou menos 1h30 de carro, você vai para Niagara Falls. E Niagara Falls é um lugar legal de conhecer, é famoso, né? Fica na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. E ali você consegue ver as cataratas do Niágara, assim. É uma cidadezinha, assim, né? Niágara é uma cidade que é legal visitar. Tem bastante coisinha pra fazer, um passeio de um dia, né? Vai de manhã, volta no final do dia, mas dá pra fazer também. O John perguntou de novo, o uso do transporte público é parecido com o do Brasil ou tem alguma diferença? É um pouco diferente sim, John. Você quer explicar, Gi, pra ele? Mas você fala no uso ou a forma como que o transporte público funciona? Em qual Eu acho sentido? eu acho que ele fez uma pergunta mais genérica, do tipo, que nem aqui no Genérica, Brasil, né? no Brasil é Porque o comum o bilhete transporte público único, né? se fala da forma do funcionamento do transporte público, não tem nada a ver, porque o transporte público aqui não funciona direito nas principais cidades do Brasil. E transporte público no Canadá em geral funciona super bem. Né? Você tem a opção de ônibus, trem para várias regiões, né? Não só em Toronto, fora da cidade de Toronto também. Tem os horários, tudo direitinho. Então, funciona muito bem. Agora, em relação a... Ele perguntou agora, ele mandou o uso. Aí o uso é diferente. Porque aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que eu entendi a pergunta dele. Aqui no Brasil, por exemplo, John, você paga, por exemplo, eu sou de São Paulo, não sei de que cidade você é, mas em São Paulo, você está na Zona Leste, você quer ir para a Zona Oeste de metrô, você paga um metrô, um bilhete e vai. Acabou. Nesses países, né, no caso do Canadá, na Austrália, é tudo por zona. Então, se você está no centro e quer ir para uma zona mais afastada, você paga mais caro. Mas isso beneficia quem faz viagens curtas, né, Gi? Sim, aí normalmente o pessoal faz um cartão e aí passa na entrada e aí só vai contabilizar na saída. Isso, aí a hora que você vai dar a toca o cartão. vai dar a quilometragem do tanto que você andou, aí vai cobrar de uma forma mais justa. Se for um local, às vezes, muito longe, né? Pode ficar mais caro, mas igual você falou, se for uma distância curta, vai ficar mais em conta. E também, às vezes, tem essa questão de você pega um ônibus e aí, dependendo se estiver dentro da hora, você pode pegar paga mais outros barato, ônibus, né? Sim. ou paga mais barato, ou não paga, vai depender da região, né?
Isso, e também uma coisa legal, John, né, que é diferente do Brasil, assim, você carrega aqui no Brasil o cartão pro mês inteiro, né, e usa. Lá, você também carrega pro mês inteiro, mas é mais barato você carregar pro mês inteiro do que ter um bilhete individual para uma viagem só. Porque quando você tem um bilhete individual para uma viagem só, ele é mais caro, obviamente, né, eu não vou lembrar os valores de cabeça aqui, porque também vai variar de acordo com o Até porque o percurso, bilhete não né. consegue fazer essa contabilização, né, de Sim, quilometragem. sim. Aí quando você. Eu me lembro que quando eu fui faz mais tempo, eu fui em 2015 ou 16, eu não vou lembrar agora. Lá você, por exemplo, ia no guichê e você falava, eu estou indo pro centro. A gente chegou ao aeroporto e falou, eu estou indo pro centro. Aí ele te dá um bilhete que permite que você viaje pro centro. É aquele específico para aquele trajeto. Você pode descer, sei lá, uma estação antes ou uma depois, que faz parte do mesmo, vamos dizer assim, da mesma região, mas quando você chega, o ideal é comprar o bilhete mensal e aí você vai ter desconto, sai mais barato do que comprar com certeza o bilhete diário ou semanal. Gi, já está dando o nosso horário aqui, eu vou falar até a situação do Covid do país e depois a gente encerra com uma pergunta que eu vou fazer. Passa muito rápido. Para o pessoal entender a situação do Canadá em relação ao Covid, na última live eu falei que no mês de setembro eles tiveram um aumento dos casos, e realmente tiveram, só que agora no mês de outubro parece que está caindo novamente. No mês de setembro a gente teve pico de 2.000 casos dia, 2.500 casos dia. Hoje a gente vê que os casos estão girando em torno de 800, 900, então pelo gráfico dá para ver que os números no mês de outubro já estão em queda. Obviamente por conta da maneira que o governo está agindo, restrições em algumas cidades, mas como a gente já falou, né, as escolas de Vancouver já estão abertas, funcionando normalmente, Toronto também. O estado mais prejudicado por conta do Covid ainda, a província, na verdade, mais prejudicada é a de Quebec, e a segunda de Ontário, onde fica Toronto. E, obviamente, isso seria uma situação normal, porque Toronto também é a maior cidade do Canadá, né? Atualmente, eles têm cerca de 20 mil casos ativos do coronavírus. Mas também o governo controla bem, tanto é que já estão reabrindo fronteira para estudante internacional. Deixa eu ver mais uma pergunta. Claro, John, pode perguntar quantas vezes quiser. Ele perguntou o que vocês mais gostaram de Toronto. Pra mim, assim, pra mim foi bem diferente. O Toronto, na época que eu fui, coincidiu de o Toronto Raptors, que é o time de basquete de Toronto, ele tá disputando os playoffs, se não me engano era a semifinal da Costa Leste. E aí teve um dos jogos, que era contra um time dos Estados Unidos, que eu não vou me lembrar o nome. O meu diretor aqui, o Rafael, ele tava comigo, ele deve lembrar o nome do time dos Estados Unidos que foi contra. E então a gente foi assistir um jogo de basquete. É um jogo da NBA em Toronto. Então foi uma experiência totalmente diferente, que é totalmente diferente dos esportes aqui no Brasil, não se compara. E esse ringue onde teve, né, o jogo de basquete é o mesmo lugar que eles fazem os esportes de hóquei no gelo, onde tem alguns shows também, e é na região central ali da cidade. Então, isso foi uma coisa que me marcou bastante. Olha lá, o Rafael mandou aqui, ó, foi contra o Miami Heat. Foi uma semifinal da Conferência Leste. Foi uma experiência bem legal, a gente ficou ali tentando achar ingresso, tá, conseguimos aqui de última hora. Mas assim, tem Niagara Falls, que é bem legal, a cidade de Toronto é bem legal, é bem gostosa também, de conhecer, tem Acho que muita coisa para conhecer. a experiência Né? como um toda, né? Sim. De você poder estudar o inglês, de vivenciar essa experiência, de conviver com pessoas de outras partes do mundo. Com A certeza. própria cidade é muito legal, muito bem estruturada, a questão dos passeios também. Uhum. Então é um pouquinho de tudo. Sim, e ali, como eu falei no começo da live, ali na região mesmo central de Toronto, você tá no centro, você desceu ali pro pier, você pega uma balsazinha e você vai pra Toronto Island. Essa Toronto Island é só pra vocês entenderem, é uma ilhazinha que tem é como se fosse um parque de diversões, aí tem uns quiosquezinhos para comer. No verão é bastante movimentado, a gente chegou lá no outono, se eu não me engano, a gente estava no outono, então já estava frio, as coisas estavam fechadas, mas ainda assim a gente pegou uma balsa e foi para lá. A balsa é coisa de 15 minutos, assim, você já tá lá no Toronto Island. E é um passeio que vale a pena também. Eu imagino que aquilo funcionando, o parque mesmo, né, os brinquedos, tendo as atrações lá para as coisas para comer, é um lugar de passar o dia inteiro, com certeza, que é bem grande, vale bastante a pena também. É uma atração que não pode deixar para trás e, como eu falei, também o Niagara Falls, que é um passeio, assim, uma viagem, 1h30 mais ou menos, mas vale muito a pena também. E Gi, para então finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas aqui, no caso do John também, que está esperando fazer o intercâmbio, né?
que mensagem que você passa para essas pessoas que estão aguardando intercâmbio, se vale a pena esperar para fazer o intercâmbio, aguardar as fronteiras abrirem? Então, que não desistam, Sim. tudo tem a sua hora, né? E o Canadá está aí já aceitando estudantes internacionais, então talvez seja a hora de Canadá. Espero que a Austrália também em breve. E é isso, não desistam do sonho. Tem muita gente aí que está programando há muitos anos, né? E aí veio essa situação que pegou todo mundo de surpresa. Mas eu tenho certeza que tem muita coisa boa vindo por aí. Lembrando também que a gente tem muita escola em promoção. Então, quem está planejando aí, quem pesquisou intercâmbio há um ano atrás, não precisa nem ir muito atrás, não, há um ano atrás, o valor em dólar era muito mais alto, né? Então, vamos aproveitar as promoções das escolas, que, assim, agora a gente está chegando mais no fim do ano, essas promoções estão acabando, muitas escolas já nem renovaram mais as promoções, né? Mas ainda temos algumas. Então, vamos aproveitar, porque na hora que chegar o momento certo de fazer o intercâmbio, seja Canadá, Austrália, ou qualquer outro destino que a gente trabalha, vocês poderão economizar uma boa grana aí. Com certeza. Pensando Com assim, certeza. a longo prazo. Com certeza. A Tati da Ayla que entrou aqui, eu não sei se ela entrou e ficou, mas já vou fazer uma pergunta para ela. Ô Tati, a Ayla que já tem alguma resposta do governo, se o projeto de vocês para receber estudante internacional foi aprovado? Vamos ver se ela está aqui ainda, e se ela responder, a gente tem essa notícia em primeira mão, porque pelo menos até agora a gente não recebeu nenhum comunicado oficial da Ayla dizendo se eles já tiveram esse plano aprovado, né? Como o Fábio falou, provavelmente nesse primeiro momento vão ser os particulares, né, depois os colleges públicos, até também por questão do tamanho, quantidade de estudantes que recebe, né. Eu acho que a Tati deve ter entrado e saído, acho que ela talvez não tenha visto, mas tudo bem. Depois a gente faz uma live com ela para contar sobre a ILAC. Então, só antes de finalizar aqui, mais uma vez agradecer a Gi pela participação. Agradecer a todos que fizeram as perguntas. O John falou que estava enchendo o saco. Tava não, John, pode continuar perguntando se tiver dúvida. E, Gi, mais uma vez, obrigado. Só repetindo as informações que eu passei no começo, a Nova Zelândia, então, vai reabrir a porta, as fronteiras para 250 estudantes internacionais que estão matriculados ou no Master ou no doutorado. Eles começam a chegar no país já em novembro e a maior parte deles vai chegar em dezembro para estudar o ano que vem. É um primeiro passo, a gente vê como positivo, porque depois a consequência disso é abrir para estudante internacional de uma maneira geral. A Austrália a gente não tem informação ainda. Existe uma coisa circulando aí, vários estudantes nos procuraram hoje dizendo que receberam essa informação de que a Austrália só vai reabrir fronteira o ano que vem. Pessoal, só para reforçar, houve uma reunião onde eles apresentaram o budget, né, o quanto eles têm, as verbas que eles têm para disponibilizar para o próximo ano, e esse budget deles eles fizeram com o cenário atual, sem considerar uma vacina. Então, sem considerar a vacina, as fronteiras provavelmente permanecem fechadas. Mas isso é num cenário que não existe vacina. E até no documento, se vocês procurarem, no documento, nas reportagens, o governo diz que, nesse cenário, considerando que só haja uma vacina no final do ano que vem, as fronteiras abrem no ano que vem. Está bem claro isso no documento. Então, se a gente acredita que se houver uma vacina agora no final desse ano, não tem por que o governo australiano manter as fronteiras fechadas, né, que as pessoas vão estar imunes para entrar no país, né? Então, pessoal, não se preocupem, caso a gente tenha alguma informação oficial vinda do governo da Austrália, a gente vai passar para vocês, a gente não vai esconder de vocês também, mas isso está havendo uma confusão entre o governo manter a fronteira fechada em relação ao budget que foi aprovado. Como eu falei, o budget eles fazem uma previsão de quanto eles vão ter de receita, né? E, obviamente, eles consideram a entrada do estudante internacional. Como não tem vacina, eles não estão considerando. Mas, assim que tiver a vacina, não tem dúvida que eles vão abrir as fronteiras, né, Gi? Se Deus quiser, em breve. O John mandou, obrigado pela live, o atendimento de vocês é bom demais, torcendo para tudo se normalizar logo. A gente está torcendo também, John, e mais uma vez obrigado pelo elogio, entra aí, participa das nossas lives. Para o pessoal que quer conhecer mais de Austrália, então, antes de a gente finalizar, na quinta-feira a gente volta para falar especificamente sobre a cidade de Brisbane, que é onde a Hello nasceu, uma cidade que a gente tem bastante carinho, eu particularmente morei lá também, gosto bastante da cidade, e a gente vai bater um papo com o Thiago, que está em Brisbane. Então, ele vai estar diretamente lá do Canadá para falar com a gente sobre a cidade. Então, Gi, mais uma vez, obrigado. Uma boa noite aí para você, obrigada. Um bom descanso. Qualquer dúvida, estou à disposição. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem falar com a Gi direto, o Instagram dela está aqui em cima.
quiser falar com a Hello, é só mandar o direct pra gente com os seus dados, nome, e-mail, telefone, e a gente entra em contato. Seja aqui pelo Instagram, pode mandar, ou aqui pelo Facebook também. Tchau, Gi. Uma boa noite e boa noite para todo mundo, Tchau, pessoal. gente. Boa semana para Boa noite. vocês. Tchau.